o maior acontecimento da história. Deus se fez homem. Mais uma vez estamos aqui com a palavra do Senhor para estudarmos. E aula passada nós vimos a plenitude do tempo que Deus enviou o seu Filho. Essa plenitude do tempo é o momento exato, o momento certo, o momento preparado por Deus. Tudo foi feito de acordo com a vontade de Deus para que Jesus nascesse em Belém. Veja, aquele bebezinho que nasceu em Belém, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, era o Filho de Deus. E ele nasceu com uma missão. Deus enviou seu Filho, diz aqui o apóstolo Paulo em Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para a Escritura, a palavra de Deus, não resta dúvida. Jesus é o Filho de Deus. E nenhum outro recebe na Escritura esse título de Filho de Deus. E ele veio a esse mundo com uma missão, e essa missão é justamente resolver o problema, a confusão, o caos produzido pelo pecado, que tornou o mundo prisioneiro, cativo, território de Satanás. E na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho no momento certo, no momento exato, na época certa. Deus preparou tudo antes da fundação do mundo, depois com a criação do mundo, até o nascimento de Jesus. Deus tinha tudo preparado e naquele momento exato, Jesus nasceu em Belém. E Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essa missão de consertar aquilo que o homem manchou com o pecado, com a desobediência. E Deus, antes de enviar Jesus, enviou a sua lei, preparou o povo. Ele enviou a sua lei como um guia para conduzir o povo a Cristo. E essa lei exigia perfeita obediência. Desde o jardim do Éden, o homem deveria obedecer a Deus de maneira perfeita, mas ele não o fez. Então, a lei mostra que o homem marcha para uma condenação eterna por causa do mal, por causa do pecado, que é um mal que atinge a toda a humanidade. Pois a Bíblia fala em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e todos necessitam, carecem da glória de Deus. E a vinda de Jesus é a grande ação de Deus na história humana, a fim de arrumar aquilo que foi estragado pelo pecado. É esse o assunto do apóstolo Paulo aqui em Gálatas, capítulo 4. O versículo de 1 a 3, Paulo fala: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós,
quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo está fazendo uma comparação entre do homem antes da vinda de Jesus com o filho herdeiro, antes de assumir a herança. Não são superiores a escravos. O homem debaixo da lei não difere de escravo. E antes da manifestação de Cristo Jesus, os homens eram escravos dos rudimentos do mundo. As ordenanças na lei tinham que ser cumpridas de maneira perfeita. William Hendricks, ele diz que esses ensinos elementares acerca de regras, ordenanças, antes da vinda de Cristo, tanto judeus como gentios, cada um à sua maneira, buscavam, por seu próprio esforço, alcançar a salvação. E segundo a sua disposição carnal, eles procuravam a salvação. Mas éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a essa lei que nos apontava o quão pecadores nós somos e que não temos condições nenhuma de cumprir essa lei. Então a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Filho de Deus, marca o fim dessa escravidão e eleva o homem à categoria de filho adotivo. Ele veio para mudar definitivamente a condição da humanidade, de nós, seres humanos. Deus enviou seu Filho. Aí mostra a pré-existência de Deus. Filho. Isso fazia a criança ali que nasceu em Belém diferente de todas as demais crianças, pois ela nasceu sem pecado, porque ela é o próprio Deus, e Maria teve a sua gravidez, ela ficou grávida por obra do Espírito Santo, que é Deus. Então Jesus nasceu sendo o Filho de Deus, porque ele já era Filho de Deus antes, ele já existia antes. É diferente de nós. Quando Paulo fala, Deus enviou o seu Filho, aqui mostra a natureza divina de Jesus Cristo. Depois ele fala, nascido de mulher. Aí vemos a natureza humana de Jesus Cristo. As duas naturezas numa só pessoa, divina e humana, numa só pessoa, Jesus Cristo é o único. Então ele é o único Filho de Deus. E é somente por meio dele, porque ele sim, ele foi obediente de maneira perfeita. Perfeitamente ele obedeceu, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, nos diz Filipenses. E assim podemos ser adotados em Cristo Jesus
e nos tornamos filhos de Deus. É uma bênção, uma graça maravilhosa. Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, portanto, Ele é Deus, e verdadeiramente Ele é Filho do homem, porque Ele nasceu de uma mulher, Maria, Ele tornou-se carne, com toda a natureza humana, Ele é 100% humano, 100% Deus. É o único. Por isso, Ele é o único capaz de nos libertar da escravidão, do pecado e do mal gerado em nós pela desobediência, porque Ele é o único Filho de Deus que perfeitamente obedeceu a Deus. Deus nos livrou do mal através do seu Filho Jesus Cristo.